Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos já no 5º domingo da Quaresma. Próximo domingo já será o domingo de Ramos e Paixão. E então estamos nos aproximando da Semana Santa e do grande acontecimento da Páscoa. E vemos então como as leituras de hoje nos ajudam de uma maneira mais próxima a compreender o grande desígnio de Deus de renovar a aliança, de criar uma nova aliança de amor conosco e também compreender como esta aliança de amor, de compaixão e de misericórdia, que é para nos salvar, passa, se concretiza através de Jesus que abraça a cruz, para tomar sobre si os nossos pecados. Mas vamos acompanhando as leituras. A primeira leitura é do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Então, já o profeta estava anunciando que a aliança devia ser renovada. Por quê? Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito e que eles violaram. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seus corações. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. E todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. É a promessa do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, que Jesus veio para concretizar dentro da realidade histórica. Não somente dentro da realidade histórica naquela época antiga, no tempo de Pilatos, no tempo de Herodes, no tempo do imperador César Augusto, mas no nosso tempo, nestes dias que nós somos chamados a viver. O Salmo responsorial que acompanha esta promessa com a nossa atitude. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, que dizer, se o Senhor quer nos oferecer uma nova aliança, de nossa parte esta abertura para pedir perdão. É o Salmo 50 com o qual pedimos um novo coração, um coração que seja puro. Lavai-me todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, confirmai-me com espírito generoso, etc. Temos a leitura da carta aos Hebreus como segunda leitura, que tem uma coisa interessante. Vejam bem, Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Permita-me lembrar, quando eu era jovenzinho, lendo este trecho da carta aos Hebreus, eu dizia, mas como foi atendido? Ele não morreu? E sim, morreu na cruz, mas Deus o atendeu. O atendeu não fazendo com que ele evitasse a morte, mas tendo abraçado a cruz e acolhido a morte como desígnio misterioso para fazer morrer junto com ele todo o mal, todo o pecado, toda a obra do demônio, Deus o ressuscitou. E Jesus está vivo. E aí sim, Deus atendeu o seu pedido, o seu clamor, que o salvasse da morte. Quero dizer que Deus também nos atende, mas às vezes não da forma que nós gostaríamos de sermos atendidos, mas como Ele acha melhor, segundo o seu plano e o seu desígnio. E depois o Evangelho, que é de São João, falando de alguns gregos que estavam no templo de Jerusalém, visitando o templo, provavelmente eram hebreus, perguntaram a Filipe que queriam ver Jesus. Todo mundo quer ver Jesus, porque todo mundo quer ver este sinal de Deus que entra na nossa vida, tendo um semblante humano.
Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Chegou e Jesus dá uma resposta e como dizer, sim, depois ele me vê, isto não é a coisa mais importante. E Jesus fala daquilo que tem de mais importante no próprio coração naquele momento. Está dizendo, chegou a hora. Porque estamos próximos da paixão, não é? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E depois diz como que vai ser glorificado. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. É claro que está falando de si, daquilo que está em primeiro lugar, por acontecer com ele. E ele é como o grão de trigo que morre para dar uma vida maior, uma planta de vida nova. E depois também nos convida a fazer o mesmo. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. Siga-me nesta dinâmica de vida que se oferece, que se doa ao Senhor. E depois tem um trecho que é maravilhoso, que eu gosto muito de recordar. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e glorificarei de novo. Mas o que é impressionante é Jesus que percebe que a paixão está aproximando-se, que ele vai ser abandonado pelos amigos, que ele vai ser traído por um dos íntimos, Judas, que ele vai ser aprisionado, torturado, maltratado e depois condenado à morte na cruz. E ele diz, agora sinto-me angustiado, e que direi, Pai, livra-me desta hora? Mas foi exatamente para esta hora que eu vim. Quer dizer, Jesus abraça o desígnio misterioso do Pai que passa pela cruz, confiando e tendo a certeza, então, que a vitória de Deus se manifestará mesmo por esse caminho estranho, através da ressurreição. E depois o Evangelho termina dizendo, é agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. É claro, porque sendo pregado na cruz, ele acaba ali sendo vitorioso. A cruz é o trono da vitória de Jesus contra o mal. E toda a perversidade não vale nada, porque sim, ele fica na cruz, mas o poder de Deus o ressuscita. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Quer dizer, e nós que estamos falando estas palavras do Evangelho e se renova a comoção dentro do nosso coração por este amor, a nós que somos tão incoerentes, limitados, pecadores, mas Ele nos ama exatamente porque temos essas limitações, esses defeitos, e é assim que podemos dizer, eu me sinto atraído, sim, é verdade, e olho com prazer para a cruz e para o crucificado, porque isto me lembra da grande compaixão que Deus tem por mim, da sua grande misericórdia e do seu poder que ressuscita os mortos, e isto me renova o ânimo, a esperança, a coragem para enfrentar os desafios desta vida. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.